Como é que é o nome dele? Ecotrim. Nunca consegue nada. Se não tiver com o nome, tá? Se não tiver com o nome e a foto de perfil, não tem como autorizar. Tem que avisar a direção e ela vai passar a informação para os professores. Tem aluno que tem pessoas que estão entrando ainda com... Professora, ele tá sem foto. Sem foto não tem como. Ele tá sem foto, mas eu acho que tá o nome dele, Matheus Cotrim. Matheus Cotrim? Tá com o nome dele. Não apareceu pra mim, não. Eu sei quem é Matheus. Não, tá o nome dele, pô. Na outra aula eu vi. Não apareceu ainda. Se ele pedir admissão aqui para permitir, eu permito. Então, mas tem que ter foto, tá? Pessoal, olha só. Deixa eu passar para vocês a nossa apostila. Falando novamente bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Essa plataforma, né? A plataforma de online, né? Que foi passada para a gente agora, esse recurso, vai ajudar muito ao nosso ensino, né? Ficamos muito tempo sem contato. Mesmo que seja virtualmente, esse contato agora vai sanar as dúvidas de vocês, pelo menos um pouquinho, né? E é bom esse contato, assim, professor-aluno, porque é aqui que a gente vai se reunir e esclarecer o que ficou para trás no ano de 2020, né? Foi um ano inteiro sem aula. Então, isso, né, prejudicou um pouquinho. Vocês fizeram as apostilas do ano passado? Fizeram? Ah, tá. Tiveram dúvidas? Professora, precisa responder, professora? Oi? Qual apostila? Todas, do ano passado. Precisa responder mesmo? Do ano de 2020. Eu fiz. Isso. Então. Precisa responder? Sim. Eu só não fiz algumas matérias Uhum. da última apostila, porque já tava na nova, assim. Entendi. Mas o resto eu Professor, nem lembro. Tá. Olha só, esse ano... Eu gosto de português. Isso. Então eu tive bastante dúvida. Entendi. Este ano vai ser né? Março e abril foram apostilas de revisão, tá? E é ela que nós vamos tratar agora, tá? Até meados de julho, eu acredito que seja revisão. Depois que vai ser conteúdos novos. Bom, quem está com a apostila de março aí? Vocês estão? Ó, eu vou passar para vocês rapidinho. Tô aqui. Olha só, eu vou pedir para que vocês não escrevam no chat, tá? Eu não tem como dar atenção. E outra coisa, eu preciso que vocês prestem atenção na aula. Câmera ligada, microfone desligado. Só quando for tirar dúvida. Professora, desculpa. Sim. Rapidinho. É que tem pessoa pedindo pra jogar depois da aula. E não é hora de falar isso, lá. Não. Não, rapaz. Tá carente, tá carente, tá... Ó, tá carente. bora desligar o microfone. Tá querendo atenção. Todos com a tela? Vamos lá, ó. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu preciso que vocês acompanhem aí. Estão conseguindo visualizar a apostila? Conseguiram a apostila de março? Entrou aqui. Entrou? Então vamos lá. Entrou. Eu quero um aluno voluntário aí para ler pra gente os tipos de textos. Textos descritivos e textos narrativos. Posso ler algum? Pode. Quando o aluno estiver lendo, é para todos desligarem o microfone, tá bom? Tá. Vamos lá. Quem vai ler? Fala para mim o nome. Eu. É porque agora eu não tô vendo a carinha de vocês. Cauã. Então vai lá, Cauã. Texto descritivo. É pra me ler qual? Texto descritivo. Texto descritivo? Não tá aparecendo. Ah, tá. Tá aqui embaixo, ó. Tá, entendi. É o da esquerda, né? Isso, aqui, ó. Tá bom. É que página da apostila? Olha só, pra mim não aparece a página. 46. Quem tiver isso. 46. E é a apostila de março? Isso, apostila de março. Poxa.
Voltou minha câmera? Voltou. Tá, mas eu não tô vendo aqui, não. Não conseguiu, não? E agora? Não. Ah, tá. Foi. Tô vendo. Só um minutinho. Tá. Vou interromper aqui Tá só um bom. minutinho. Peraí. Deixa que tem aluno fora do horário pedindo para admitir. Tudo sem foto. É complicado, né? Tolerância de 10 minutos. Volto a falar, hein? Ó, professora, cuidado que às vezes não é aluno, não, hein? Pois é. É, verdade. É. Qual é o nome que tá aparecendo, professor? Oi? Tá aparecendo, mas tá sem foto. Eu não vou admitir sem foto. Entendeu? Então vamos lá. Mas às vezes a pessoa Qual o não nome, sabe colocar professora? foto no Qual o e-mail, nome? filho. Às vezes a pessoa não sabe botar foto no e-mail. Mas tem que informar a direção. Isso tudo já foi passado, tá bom? Para evitar problemas na nossa aula. Então vamos lá. Texto descritivo, todos acompanhando. Vai, Cauã, por gentileza. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoal, animal, lugar, acontecimento e sua intenção. Sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e qualidades de algo. Isso. Olha só, eu quero que vocês percebam que o texto descritivo difere do texto narrativo. O texto descritivo ele vai descrever tanto a pessoa, quanto o objeto, quanto o lugar, né? Vai falar as características dele, ou psicológicas ou físicas, não é mesmo? Agora vamos ver. Vai, acaba de ler logo a continuação lá do texto. Em outras palavras... Tá. Pode continuar. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a apresentar a elaboração de um retrato, como uma fotografia relevada por meio das palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, Comprimento. altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização e dentre outros. Isso tudo são características do texto descritivo. Vai descrever essas situações, entendeu? A cor, a textura, a altura, comprimento, peso e assim por diante. Vamos ver as características do texto descritivo. Quais são elas? Tem que apresentar essas características para ser considerado um texto descritivo, ok? Vai, pode ler, Cauã. Retrato verbal. Qual estrutura descritiva? Isso. Característica. Tá bom. Retrato verbal, ausência de ação e revelação de autoridade ou posterioridade entre as fases. Frases. Predomínio de substantivos, adjetivos e locução adjetivos, utilização da enumeração e comparação, presença de verbos de ligação. Rapidinho. Verbos de ligação é aquele verbo que não tem ação. Ele só liga a frase na outra, tá? Vai. Verbos flexionados no presente ou no pretérito. Emprego de orações coordenadas justapostas. Isso. Bom, agora eu quero outro aluno para ler a estrutura descritiva. Como é que você vai analisar a estrutura? Quem poderia? John. Vai, lê para mim, Igor. Eu. Mas eu tinha falado Só um primeiro. minutinho, peraí, rapidinho. Peraí. Deixa eu escolher. Olha, eu vou escolher antes, porque depois que eu compartilho, não dá para ver. Vai, Igor. Continua lá. Você tem a apostila aí, Igor? Não era o João Gabriel que ia fazer? Oi? Eu ia falar primeiro. Depois é o João Gabriel. O Isso, depois ele continua. Voltando rapidinho. Pessoal que tá perdido. A apostila que nós estamos... Tá? Estudando hoje é a apostila referente a março. Texto descritivo e texto narrativo.
Tá ok? Conseguiram achar aí? Sim. Eu achei aqui na minha. Igor, vai na Isso. página 47 da apostila. Vou compartilhar novamente, pessoal. Olha só, eu preciso que vocês deixem a câmera ligada e qualquer dúvida, fale comigo, tá bom? Outro recadinho. A tolerância para entrar na sala de aula é o quê? 10 minutos. Quem não passar desse tempo, eu não posso admiti-los mais, tá bom? Voltando à nossa apostila. Ouviu? Os alunos atrasados aí, tem que entrar na hora. Vamos lá. Fala, meu amor. Na minha apostila não tem essa daí, não. Não tem, não? Então acompanha. É lá pro final. É lá pro É lá final. no final, João Gabriel. Lá no final. É produção textual, É português português 2. Página 47. Só tem português há muito. Isso. Ó, o colega tá falando aí, a página 47. Então, só tem a portuguesa 1 e 2. Vocês em qual É apostila? a língua dois, portuguesa 2 e dois. página 47. Achou? Achei a página 47, mas qual que é a minha parte? Isso. Vou compartilhar para quem não tá. tem apostila, hein? Ó, Mas qual é a minha parte? eu sei que o gabarito já foi enviado, mas eu quero que vocês façam a correção no caderno das respostas, tá bom? Não é para fazer na apostila, porque senão vai ficar tudo embolado. Quem conseguir, beleza, mas a resposta é para ser feita no caderno, tá ok? Lá vou eu novamente compartilhar, hein? Vamos lá. Bom, Professora, dá uma licença. Eu fiz na apostila, só que eu coloquei um papel aqui para fazer o texto, aí eu colei na apostila. tá. Quem tá falando? Eu. Quem falou agora? Juliana. Oi, Juliana. Juliana. Repete por gentileza, meu amor. Tia, tá mó papo aí no chat, hein, tia? Tia, tá mó papo aí no chat. Olha só, eu vou acabar deletando os alunos que não prestarem atenção, tá? Não quero conversa no chat. Não, é só bloquear o chat. É só bloquear o chat na configuração da sala. Só um minutinho. Bloqueia o chat, professora. Bloqueia. E se tiver muita gente falando ao mesmo tempo, você pode mutar todo mundo. Ó, rapaziada, no chat, pô. Aí, ó, esses alunos aí que ficam falando no chat, pô. Luísa Mota e Andy alguma Eu coisa. já sei, gente, que tá falando no chat. Não tô entrando ali. Eu acho que eu vi um vídeo que dá pra fazer isso. O cara fez na hora que ele entrou. Na hora que ele foi criar a sala, ele bloqueou o chat. Sim, eu não tô conseguindo por aqui, não. Olha a cara daí. Tá, mas enfim, não. Olha, gente, por favor, tá? Essa ferramenta é para ajudá-los. Então, Ele é inteligente. não tem como, tá? Ficar atrapalhando na hora da aula, falando de outras coisas que não tem nada a ver com o assunto da aula, tá? Senão eu vou ser obrigada a bloquear e não vai entrar mais nas minhas aulas, ok? Já tá todos aqui, ó, ficam aparecendo para mim quem tá escrevendo, tá? No chat. Então, vai ficar arquivado aqui. Os alunos que continuarem fazendo isso, eu não vou permitir mais nas aulas. Vou deletar. Tá bom? Seguimos. Certíssimo. A gente vai acabar perdendo o maior tempão, poxa, chamando atenção numa coisa que não tem lógica, né? Tá aí, professora, coral. Vamos lá. Bom, vai, Igor, continua. Continua não, começa, né? Estrutura descritiva. O texto descritivo ele apresenta uma estrutura. Quais são elas? Lê pra gente. Eu não tô achando aqui na minha apostila.
É página Eu tô no 47. texto narrativo. Não, olha aí, olha na página tela, 45, compartilhada. Você ao lado. consegue? Ah, tá. Aqui tá. Isso, estrutura descritiva. Ah, tá, achei. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para os leitores as impressões e as qualidades de algo. Você tá onde? Aqui Tio, no o texto Gabriel não te descritivo... lido isso? Não, O é Gabriel já leu estrutura isso? descritiva. Ah, estrutura descritiva, Isso. já sabia. Era só um teste. Assim, a descrição apresenta 3 passos para a construção. Aí Ah, tá. você vai falar quais são eles. A descrição apresenta 3 passos para a construção: introdução, apresentação do que se pretende descrever; desenvolvimento, caracterização subjetiva ou objetiva da descrição; conclusão, finalização de apresentação e caracterização de algo. Tipos de descrição. Conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em: descrição subjetiva, apresenta as descrições de algo, todavia evidências as impressões pessoais do emissor, locutor, do texto. Exemplos de descrições subjetivas são os textos literários, repletos de impressões dos autores. Descrição objetiva. Nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas de emissor. Exemplos de descrições. Isso. Acabou aqui? Deixa eu só acabar de explicar. Olha só. Os tipos de descrição são descrição subjetiva. O que é uma descrição subjetiva? É que apresenta algo em evidência. E essas impressões são partidas a partir do autor. O autor vai passar essa descrição, tá? Essa é uma descrição subjetiva. Diferente, né? Distinta da descrição objetiva. O que é a descrição objetiva? É aquela que descreve as características mais realistas, exatas, né? Concretas e físicas do personagem. Tá bom? Vai, Igor, pode prosseguir. Exemplos lá, ó. Exemplo de descrição subjetiva. Alguém quer ler sem ser o Igor? Tá onde, professora? Em que página? Qual o nome? A página? Eu não tenho uma página André aqui. Gustavo Quem também. tem a página, por A página favor? 48, a página 48. A página O André 48. Gustavo quer ler, viu? Quer ler? Todo mundo escuta ele falando, só que não... 48? Página 48, estrutura de narrativa. O André Gustavo quer ler um pouquinho. Cala a boca, quero nada. Olha, vamos lá, gente. Continua. Hoje vocês estão com vergonha de falar, é só falar. Vai porque pra muita mim, coisa pra lê, Paulo. Isso daqui Ué, rapaziada, que personagem do enredo e do texto. Lê, Paulo. O exemplo da descrição subjetiva. Vai lá. Nossa. Obrigada. Vou colocar aqui, Exemplo? compartilhar. Pô, eu falei pro André Gustavo agora. Achou? Agora lê, esperto. É só transmitir. Vou botar pra você, ó. Exemplo, descrição subjetiva. Fica sentada à mesa. Quem pode ler, por gentileza? Eu. Lê, Letícia. Beatriz. Ficará sentado. Isso. Ei! Ficará sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã da Fazenda Preta, bordando o sotaque com largos botões de madrepérola, o cabelo loiro um pouco desmanchado, com um tom seco de calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça, pequenina, de perfil bonito.
A sua pele tinha uma brancura terra e láctea. Uma das brancura loiras. tenra Com o e cotovelo láctea. encostado à mesa, Pode prosseguir. das loiras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilação escarlate. Isso. Esse texto aí, né? Esse exemplo é retirado do Primo Basílio de Eça de Queiroz. Percebam a descrição subjetiva, como ela é bem detalhada. Explica tudo o que vai acontecendo com o personagem, né? Com o ambiente. Agora perceba a descrição objetiva. Vai. Alguém? Professora? Oi? Professora? Faz um favor pra mim? Eu vou sair aqui porque que travou aqui, eu não tô conseguindo clicar pra sair das coisas. Tá. Aí, olha só. Eu vou sair da aula, você me coloca de novo? Tá. Vai ser rapidinho. Tá bom. Olha só, pessoal. Vinícius, lê pra gente a continuação do exemplo da descrição objetiva, por gentileza. Beleza. Você tá com a apostila? Descrição objetiva. Tô com a apostila. Ah, então tá bom. Descrição objetiva. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Isso. Perceberam a diferença da descrição subjetiva, né? E a descrição objetiva. Olha como é que fala das características psicológica, física do personagem, né? A subjetiva não, ela é mais detalhada, rebuscada, falando de determinado assunto, que no caso é o personagem. Agora, a objetiva não, ela fala das características psicológicas, né? O tamanho dele, a idade, né? Isso tudo, o cabelo, o nariz. Isso tudo são características o quê? Física, psicológica. Física. Isso. O que eu posso considerar como uma característica psicológica? Física. Personalidade. Isso. Inteligente, né? Alegre. São características psicológicas. Astuto. É isso? Posso Bom, comparar a resposta? Quero responder também. pode responder. Pode responder. Podemos prosseguir? Tá todo mundo acompanhando? Fera? Já sabe o que é um texto descritivo? Agora vamos passar para um texto narrativo. Bom, pessoal, olha só. O texto narrativo, esse tipo de texto é um texto presente na maioria dos textos, né? Pode aparecer numa fábula, num romance, numa novela, numa crônica, num conto, tá? O que é um gênero textual e um tipo textual? Alguém saberia me responder? Gênero textual é o quê? É igual a tipo? Sim ou não? Oi? Eu não sei Oi, que tá. O gênero textual é a mesma coisa do que Oi? tipo? Não. O gênero textual é tudo aquilo que a gente faz quando nos comunicamos. Mensagem do WhatsApp, e-mail, a nossa fala aqui, a nossa aula virtual. Tudo isso é um gênero textual. É onde podemos falar que é onde se tem comunicação. Um bilhete quando você vai à padaria. Mãe, fui à padaria comprar pão. Tem comunicação aí? Tem. Então, é considerado o quê? Um gênero textual. Diferente do tipo. Tipo textual é aquilo que a gente está estudando. Texto descritivo, texto narrativo, texto expositivo, argumentativo. São tipos de texto.
E um texto só pode ter a mistura dos tipos? Exemplo, numa fábula pode ter um texto descritivo e um Professora, texto não tô entendendo narrativo? muito, não. Oi? Tô entendendo muito, não. Pode explicar de novo, por favor? Oi. Não tô entendendo muito. Explica de novo, por favor. Sim, olha só. Um texto, tá? Tipo de texto. Nós temos o texto narrativo, descritivo, expositivo, tá? Vários tipos, tipologia. E gênero textual? Gênero textual é a comunicação que nós temos. Nós temos a fábula, a crônica, né? O conto. Isso tudo são o quê? Gênero. O gênero textual é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, qualquer tipo de comunicação. Se eu falo com vocês aqui, vocês me entendem? Tem gênero textual? Tem. Se eu peço para vocês produzir um texto utilizando diálogo, tá? Vocês vão fazer um texto utilizando diálogo. O que é um diálogo? Tem que ter fala, não é isso? Pelo menos de 2 personagens. Então quer dizer que dentro dos gêneros Fala. existem os tipos de descrição. Isso. Os tipos Ele descritivos. pode ser um texto descritivo e narrativo ao mesmo tempo. Por quê? Porque dentro de um texto pode ter a descrição do personagem, do lugar, do animal, tá? E narrativo também, por quê? Porque tem uma narração. O texto é considerado um tipo narrativo quando ele tem narrador, personagem, tempo, enredo, entendeu? Tudo isso são os 5 elementos da narrativa. Nós vamos ver agora, ok? Vamos lá, texto narrativo. Lê pra gente, Luiz. Luiz Carlos. Texto narrativo. Tá com a apostila? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, hein? Para quem não tem apostila. Todos acompanhando para não se perder. O que é para ler? Luiz Carlos vai ler o texto narrativo. Foi aí? Aqui, ó. Não. Texto narrativo. Aí. Vai, Luiz Carlos, por gentileza. Professora, o microfone do Luiz Carlos não é bom. Tá, então, por gentileza, quem poderia fazer a leitura? Acho que não vai dar para entender. Eu não posso. Posso? Poderia. Faz, Luísa. Certo. Luísa Mota. Luísa Mota. É Juliana Duarte. Cadê, gente? Cadê a participação de vocês? Vai, Juli. Quer ler, Juliana? Pode. Opa. Deixa a Juliana O texto ler. narrativo é um tipo de texto que esboça as ações do personagem. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações do personagem num determinado tempo e espaço. Isso. Geralmente, ele é escrito em prosa, parágrafos, e nele são narrados, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são fábula, conto, romance, crônica e etc. Isso. É aquilo que eu falei. Rapidinho, Juliana. Obrigada. Os exemplos de texto narrativo são alguns deles. Fábula, conto, romance, crônica, etc. Porque tem o quê? O que é prosa? São textos escritos em quê? Hein, pessoal? Tia, chega na página 48? Não sei a página. É lá no texto narrativo. Tem a apostila que é na 48, mas tem a apostila que tá na 47. Eu ainda não. Eu me perdi. Tá, vai lá. Aí o colega falou aí, página 47 ou 48? Depende da sua apostila. Professora, Não, tem aqui, umas ó, apostilas que estão com a página 47, tem umas apostilas que estão com a página 48. Isso. É porque pra mim não aparece, eu não tenho apostila, só tenho os textos separados, entendeu? Não tem numeração, por isso.
Então, mas é isso, que se não tiver na Ô, John, 47, mas é está só na você procurar 48. texto narrativo. Texto narrativo. Ou então acompanha pela tela, tô passando aqui, ó. Não, já achei, Já? já achei já, que eu queria ler, Então. queria ler depois. Então, o texto narrativo, ele é escrito o quê? Em prosa. O que é prosa, pessoal? Parágrafos. Não confunda com poema. Então, prosa é parágrafos. E neles são narrados, né? O que são narrados? Contados. Algum fato, algum acontecimento, né? É fácil de desvendar. E outra coisa, todo texto narrativo, ele apresenta os personagens, o espaço e o tempo. Bom, agora vamos ver os elementos da narrativa. Vai, Juliana. Continua. Narrador. Narrador é aquele que narra a história. Dividem-se em narrador, observador, narrador personagem e narrador onisciente. Isso. São 3. O narrador observador. Personagem. A história é narrada. Pode continuar. Pode continuar. A história é narrada em primeira pessoa. O narrador é um personagem e participa das ações. Isso. Rapidinho, amor, só um minutinho. Então, narrador personagem, ele sempre será em primeira pessoa. Por quê? Porque ele está dentro da história, ele participa de todas as ações da história. Ok? Vai. Narrador observador. Narrador observador. Narrado em terceira pessoa, esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Isso. Ele sempre será em terceira pessoa, porque ele está de fora, mas ele conhece toda a história, só que ele não participa. Por isso ele está em terceira pessoa. E por último temos o narrador onisciente. Qual é a função dele? Leia. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. Isso. Então, qual é a diferença do narrador observador e o narrador onisciente? O narrador onisciente, ele já sabe tudo o que vai acontecer com os personagens, né? Do começo ao fim. Mas só que ele também não participa. Ele só conta a história, né? E ele sempre será em terceira pessoa. Agora, por o segundo elemento da narrativa, personagens. Quer continuar lendo? Pode ser. Pode? Então tá. São aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, protagonistas e antagonistas, e personagens secundários, adjuvante e o coadjuvante. Isso. Olha só, rapidinho aqui. O que é um personagem principal? Professora. O que é um personagem principal? Oi, quem tá chamando? Paulo, pode falar. É o protagonista. Aquele que tem... É porque o João Gabriel, ele queria ler há um tempão já. Ele tinha pedido até primeiro que o Igor. Ah, tá. Eu vou pedir para ele ler. Pode deixar. Obrigada. Então, vamos lá. O personagem protagonista é quem tem maior participação na história. É o personagem principal. E o antagonista? Qual é a função dele no texto? É o personagem secundário. Não, mas o principal é aquele que tem participação intensa na trama. O antagonista é quem? É o bonzinho ou a personagem malvada do texto? A maldoso. O nome já diz anti. Então, antagonista é aquele personagem que só pratica o mal. Ele só quer fazer o mal para prejudicar quem? O principal, né? E se ele não fosse a presença do antagonista, a história, né? O texto ficaria o quê? Sem graça, não é mesmo? Já pensou? Aquela mesma coisinha sem nenhum conflito. Então, por isso que existe o protagonista e o antagonista. É igual o personagem que participa, o coadjuvante. Ele não tem aquela participação, né? São considerados personagens secundários. Não é isso? Ele tem participação na trama, mas não tem muita intensidade. Não é isso?
Bom, deixa só a Juliana acabar de ler aqui o enredo. Aí depois a estrutura da narrativa, o João Gabriel lê. Vai, Juliana. Agora vai falar sobre o enredo. Trata-se da estrutura da narrativa. Ou seja, trata-se da estrutura da narrativa. Isso. Ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. Isso. Então, o enredo é toda a trama, toda a história contada, né? Acontece no enredo. O tempo. O que o tempo faz numa narrativa? Vai, Juliana. Tempo está Mostra o dia, o clima, outra coisa. Isso. Está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. Isso. Então, o tempo da narrativa sempre vai dar indício, tempo, né? Cronológico, psicológico, que você vai saber a localização. Ah, aconteceu isso em determinado tempo. Século passado, século atual. Entendeu? Sempre tem algum trecho num texto que vai dar indícios que é referente ao tempo. Quando aconteceu, como aconteceu, né? Às vezes não tem data, mas tem um momento específico, tá bom? E por último temos o espaço. O que o espaço nos fala? Vai. Onde a narrativa se desenvolve. Isso. É o ambiente onde acontece. Onde a narrativa se desenvolve. Isso. Ou é aonde? Ou na floresta, se é na casa, se é na igreja, se é na praça. É o lugar, né? O espaço onde acontece toda a narrativa. Ok? Obrigada, Juliana. Agora, sabemos que Sabemos que o elemento... Gente, o microfone ligado. Sabemos que o tipo de texto narrativo tem 5 elementos. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro. É o quê que falou? Não escutei. 5 Picotou. elementos da narrativa. Quais são eles? Acabamos de Da falar. narrativa o quê? Narrador, personagem... Personagens, enredo, tempo, espaço. Enredo, tempo e espaço. Isso. Então, isso vocês não podem esquecer, hein? Temos os elementos, você já sabe que é um texto narrativo. Narrador, personagem, Leite. enredo, tempo e lugar. Ok? Agora vamos para a estrutura narrativa. Entre parênteses, o enredo. O que possui o enredo? Dentro do enredo tem o quê? Cleide, Oi, amor. Se uma narração, uma história não tiver tempo ou alguma dessas coisas, não é uma narração? Não é uma história? Não, isso não tem a ver, não. Geralmente vai aparecer esses 5 elementos. Às vezes, o tempo ele não é claro no texto, mas geralmente a narrativa, na maioria das vezes, apresenta sim. Em algum momento, o autor vai deixar claro aonde está o tempo, entendeu? Aonde é o lugar, entendeu? Para ser uma narrativa, na maioria das vezes, quase unânime, tem que aparecer os 5 elementos, tá bom? Agora, como eu havia falado, o texto narrativo ele pode ser também um texto descritivo. Por quê? Dentro dessas personagens, eu não posso descrever como elas são? Eu não posso descrever o lugar onde está acontecendo? Ah, era numa floresta, onde tinha muitas árvores, as árvores eram verdes. Isso não é uma descrição? Então vai ser um texto narrativo e um texto descritivo, ok? Por isso que eu quero que vocês saibam o que é um texto narrativo e o que é um texto descritivo. Eles estão ligados um com o outro, porque um depende do outro. Então, às vezes, um tipo de texto vai apresentar várias tipologias. Narrativo, descritivo, e enfim. Agora, quem gostaria de ler? Ah, é o João, né? O João. João Gabriel, cadê você? Aqui. Isso, vai lá na estrutura da narrativa. Que foi? Fazendo bagulho ali. Apresentação ou introdução. Vai ler não? Não quer ler não? Eu tô lendo. Não, é o John? Tá, então leia, pode ler. Vai lá. Apresentação ou introdução. Também chamada de introdução nessa parte inicial,
O autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo Isso. em que se desenvolverá a trama. Isso. Então, a apresentação é o quê? Quando eu inicio o texto. O texto tem que ter o quê? A apresentação, o desenvolvimento, o clímax. O que é o clímax? É a parte mais importante do conflito, né? Toda novela não tem aquela parte mais importante? Quando chega aquela melhor parte, acaba e você vai continuar no outro dia? Lembram? Então, isso nós chamamos de clímax, tá? Que é a parte mais importante do conflito, tá? E temos o que também? E uma pergunta. Sim. Em uma série que tem vários episódios, não é igual o filme, como funciona o início, meio e fim? Então, numa série, ela vai ter que se dividir. Sempre vai ter que ter o começo dela, né? A parte do desenvolvimento, que são várias, porque cada personagem vai para um acontecimento, né? Por isso que ela é feita em série. Ela termina, tem o início, o desenvolvimento, o clímax, que é a parte, né, principal, e tem um desfecho. Aí depois ela não vai continuar? Então, ela vai continuar, mas com outro tema. Continuar uma outra coisa. Então, as temporadas, que seriam numa série, seriam início, meio e fim ou é relacionada à série inteira? Olha, tem início, meio e fim. Cada capítulo tem um início, meio e fim. Entendeu? Todas elas. Ela sempre, toda série ela tem um final para depois continuar. Aí, mas não vai continuar a mesma coisa. É tipo, Não, cada episódio é tem que início, meio e fim, né? Tipo, a série em si. existe O algumas episódio. séries, existe algum episódio que você só consegue descobrir o que aconteceu no final, no outro episódio. Pra mim, isso não é um fim. Tá. O fim é quando você já descobre tudo. Não, é. E então, mas Não, pode mas aí, ser. mas aí a professora tá falando da temporada. Pode ser que as séries, dependendo do autor, isso que eu tô falando pra você, pode ser que o autor não coloque o final. Ele vai deixar o final lá para o último episódio. Entendeu? Sem nexo que ele tá falando. Ele vai estar desenvolvendo ali as séries. Aí lá no final, vários clímax, vários mistérios acontecendo. Aí lá no final que ele vai terminar. Às vezes ele está tratando de um mistério só, entendeu? Às vezes tem mais de um conflito. Depende do autor. Entendeu? Depende muito do autor. Nem sempre vai terminar num episódio. Às vezes são 5, 6, 10 para finalizar, entendeu? Episódios falando do mesmo objetivo, né? Isso. Tem séries que... Tem séries que acabam. Peraí que picotou, não ouvi. Mistério lá, mas não acaba. Quem tá falando? João Gabriel. Não saiu direito, não. Séries, professora. João Gabriel. João Gabriel, repete, por favor. Séries, professora, que... Não acaba. Entendeu? Tem séries que não acaba, que... Não acaba, demora, né? Tem vários capítulos. Aí o mistério só vai ficar no final. Você vai ter que assistir todas as séries, né? Pra poder chegar até a última. Uma hora vai acabar. Não é isso? Uma hora Eu tava acaba. assistindo Naruto, não aguentei muito episódio. Não. Parei de assistir. Aí, assim, tem umas que acabam e vem de uma nova maneira, mas é outro assunto. É outro conflito. O Cauã, você disse que Naruto tem muito episódio. E Grey's Anatomy, que tem 17 temporadas, cada temporada tem 25 episódios, e cada episódio tem 40 minutos. E eu assisti One Piece, que tem 1000. episódios. Não, cara. E o One Piece, que tem 1000. The Walking Dead. Eu tenho uma cabeça de One Piece. The Walking Dead começou em 2014 e tem temporada até hoje. Duvido que exista alguém que ainda vê The Walking Dead. Temporada na Sem fim, né? Ninguém vê mais, cara. É isso que eu falo, é uma série infinita. Verdade. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, o nosso colega leu a apresentação. Vai, continua o desenvolvimento. Onde está o clímax?
No desenvolvimento, né? Você vai desenvolver toda a história. Você vai criar 1 ou 2 parágrafos de introdução e depois você vai desenvolver o seu texto em 3, 4, não importa. Por isso eu tô falando, depende de quem tá fazendo, o autor, escrevendo, produzindo. Vai, lê pra gente o que é o desenvolvimento, o conflito. Aqui, desenvolvimento ou conflito. Isso. Aqui grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Isso. Então, tudo que vai acontecer com os personagens, pode ser um personagem, pode ser 10 personagens, né? Aí depende de cada autor, vai dar o papel para aquela personagem, tá? É o desenvolvimento, o conflito vai acontecer aí. Pode ter 2 personagens ou pode ter milhões, entendeu? Cada personagem vai ter uma história contada dentro desse desenvolvimento. Isso que vai esclarecer, vai determinar, né, a quantidade de parágrafo, enfim. E o clímax? Parte do desenvolvimento da história, o clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Isso, então é aquela parte mais emocionante do conflito que vai desvendar, que vai solucionar. É chamado de clímax, tá? Vocês agora não vão esquecer dessa palavrinha, né? Tão diferente e ao mesmo tempo tão importante dentro do texto. E por último, temos o desfecho. O que seria o desfecho? Também chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa. Isso. Momento em que, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Isso. Então, o que acontece? Toda a trama tem que finalizar, né? Então, vai ter que ser desvendado. O mistério, o conflito gerado no decorrer de toda a trama, no final, o que acontece? Vai ser desvendado. Como chamamos? É o desfecho. Desfecho, conclusão, final, tem o mesmo significado, tá bom? Então, quais são as estruturas da narrativa? Quais são elas? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ok? Até aí tudo bem? Dúvida? Não, né? Fala agora. Se tiver. Fala, Vinícius. Uma pergunta. Sim. Aqui tá falando que o desenvolvimento é a grande parte da história que é desenvolvida com foco nas ações do personagem. Isso. Não seria meio que um clímax o desenvolvimento? É, porque é o início. Você vai contar a história de cada um. Aí vai começar o quê? O conflito. O desenvolvimento, na verdade, é o conflito. O clímax que vai desvendar esse conflito. Digamos que é uma história sobre os irmãos que não se conheciam, né? Vai contar as histórias, como é que começou, né? Como é que eles foram criados, eles não se conheciam pequenos. Aí, quando adultos, eles, né, iriam se encontrar. E isso é o conflito, briga de família, tal, né? Enfim. Aí, lá no clímax, que isso vai ser desvendado. Porque a mãe é adotiva, e assim vai, entendeu? Entendeu ou não? Entendi. Professora, É que tem determinada série. Bebam água aí, gente. Não esquece de beber Existe água. determinada série Água é importante. que Não, mas esquece as as pessoas não séries. descobrem o desenvolvimento. Esquece, porque Desculpa. série tem um outro contexto, tá? Eu tô falando de texto, textual. As séries, elas vão além de outras tipologias. Elas misturam as tipologias, elas não são uma narrativa, entendeu? Então, a gente não pode pegar o texto narrativo, esses elementos, essa estrutura, como base, né? Que, dependendo do autor, ele pode misturar várias tipologias de texto numa série. Ela não termina, né? Ela tem vários capítulos, né? E vai terminar, ainda nem terminou, ainda ele nem escreveu o término dela. Então, ele vai tendo o quê? Várias situações que vai crescendo. É igual a novela termina? Não, ela leva meses para terminar, são 6 meses, dependendo, né? Então,
A estrutura narrativa, ela tem essa estrutura, né? Introdução, o desenvolvimento, que é o conflito, o clímax e o desfecho. Agora, as séries em si, elas podem ter uma mistura de tipologia. Então, por isso que a gente não pode ter muita base na série, ok? Bom, vamos lá. Fizeram o exercício? Eu acho que dá tempo, pelo menos, de corrigir alguma coisa. O exercício, pessoal, é mais produção pessoal, né? Cada um produziu os textos. Eu vou querer ver esses textos quando no momento oportuno, hein? Voltando presencial, eu vou dar vista dos cadernos, pergunta. hein? Fala, É errado se a pessoa que fez o texto tiver mais do que esperado? Tipo, seu texto deve ter entre 10 e 20 linhas. Se o seu texto tiver uns 25, outra coisa... Não tem problema. É errado ou... Não pode ter menos. Mas mais, sem limite. É porque, assim... E se alguém tiver com preguiça, Ô, professora, assim, só faz pouquinho, igual aí pra mim, caderno professora. e colar na Deixa eu fazer só apostila. isso. Tudo bem? Pode deixar assim, Juliana. Pode ser. Alguém falou aí, eu não ouvi. Quem falou? Professora, deixa eu fazer só as 5 linhas. 5 linhas é uma 5 linhas pobreza, do é uma texto, frase, isso. né? Praticamente. Que texto é esse com 5 É que eu linhas? fiz um texto meio grande demais para uma página e meia. Que ótimo. Então, no final da narrativa, não deu muito. Eu só dei uma enrolada e pronto. Sabe que, olha só, geralmente um texto, produzindo um texto, ó, são 2 parágrafos para iniciar, pode ser 1 ou 2, né? Introdução. 3, no mínimo 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 para concluir, tá bom? Tendo isso, dependendo da letra, né? Dependendo do que você vai falar, dos personagens, vai ter um parágrafo, mais parágrafos, né? Mas geralmente é isso. 1 ou 2 para introdução, no mínimo 2 ou mais para desenvolvimento e 1 para concluir. Pode ser 2 também, tá bom? Geralmente a conclusão ela é bem mais objetiva, porque você está concluindo ali que você já falou no desenvolvimento. Tá bom? Vocês no 8º ano já tem que estar escrevendo bem e manjando bem da estrutura do texto, né? Entendendo bem. Eu escrevo bem, só não a minha letra é bonita. E melhorar a letra também, bem, né? Tem a criatividade, tem um forno. Aquelas letras que não dá para entender nada. E outra coisa, acento, ponto, letra maiúscula no começo, isso é importantíssimo, tá? Porque vocês quando forem lá para o ensino médio e depois de fazer o Enem, isso é muito importante, é avaliado, não só a estrutura do texto. Maiúscula, letra maiúscula no começo, ponto, acento, isso é importantíssimo. Porque senão, um acento vai mudar toda a estrutura, né? Um acento, uma pontuação, né? Vai mudar o sentido do texto, ok? Vamos lá, então, para a nossa correção aqui. Oi? Desculpa, mas a aula acaba que hora? A nossa aula acaba 11h35, tá acabando. Tá? Quem não fez a questão 3, façam. Tá bom? Façam que eu vou pedir na próxima aula para ler. Vou escolher para ler o texto para a turma, tá? E outra coisa, eu peço a vocês que vocês peguem a apostila de abril. Meu texto tá, ó, top. Oi, fala. Leite. Fala, Cauã. Você sabe me dizer quando que vai ter prova? E essa pergunta a gente não sabe responder ainda não, a princípio, né? Bom, muito obrigado. Eu já tô dando aula presencial. Aqui em São Pedro eu dou aula no particular e já tô dando aula, só que, assim, 10%, 35%, né? Dos alunos. Eu dou aula, o sistema híbrido, vocês conhecem? Que é uma parte presencial e uma parte em casa. Então, na escola particular aqui em São Pedro está assim. Aí a gente está tendo prova, né? Só que a prova é em casa, mas está sendo avaliado, entendeu? Mas vocês já estão sendo avaliados com essa apostila desde o ano passado. Mas esse ano eu vou pegar no pé de vocês. Tá bom? Mas, professora. Oi. Fala.
Você pediu pra fazer qual atividade que eu não entendi? É, a número 3. Eu quero que vocês façam. Professora, A próxima aula eu vou pedir alguns Três. alunos para passado eu ler. fiz tanta redação que tu mandou, cara. Tá bom? Vamos corrigir só o número 1 hoje. E professora, Olha, eu não fiz porque sua última aula. acho que não vai dar tempo. Oi? Eu não fiz porque sua última aula eu não tava na sua aula, Tá. então eu não soube. Então, o que eu quero que vocês façam na próxima aula? Nossa aula é toda segunda, ok? Façam a atividade 2 e 3 da apostila de março. Para quem não fez, escutem primeiro. E providencie a apostila de abril, tá? Então, fazer as atividades 2 e 3 da apostila de março, para quem não fez, e providenciar a apostila de abril. Não esqueçam. Quem tem mais pergunta? Eu já tenho as duas apostilas já. Show, tá ótimo. Olha só, vamos corrigir a número 1. Observando o modelo, empregue. Ou melhor, observando o modelo, empregue adjetivos que podem caracterizar o cheiro de. Exemplo, modelo, né? Perfume doce, sufocante, inebriante. Isso tudo está falando o quê? Dos adjetivos. Está caracterizando o quê? O substantivo. Quem poderia falar da letra A? Cachaça. É pra caracterizar todos eles? Isso. Filho, fico de Isso eu não longe. entendo, não, mas eu sei uns que entendem. Cachaça. Como assim? A Isso, resposta? e professora, se A quiser, cachaça é um substantivo. Tudo bem? Vocês vão dar um adjetivo que possa caracterizá-lo. Ok? Eu posso falar minha resposta? Pode. Cachaça. É cachaça? Eu coloquei letra D. Cachaça. Vinagre. Exemplo assim, cachaça. Forte, Posso falar que eu fraca, coloquei, professora? enjoativa, amarela. Entendeu? São características de adjetivo. Tá. Eu tinha pensado que esse exemplo... Posso falar que eu botei, professora? Tá, deixa só o Vinícius terminar. Fala, Vinícius. Eu tinha pensado que esse exemplo que você falou era para identificar alguma palavra que era parecida com esse exemplo. É para fazer característica? Isso. Olha só o que está pedindo lá o enunciado. Observando o modelo, empregue adjetivos que podem caracterizar o cheiro, né, na verdade. Aí tá falando de perfume. Perfume doce, sufocante, inebriante. Aí, no caso, cachaça, forte, enjoativa, né? Ou enjoativo. Gás. Gostou. Quais são os adjetivos que vai caracterizar o gás? Sufocante. Sufocante, que mais? Intenso. Tem alguns que são fedidos, tem alguns que não são. Tipo, eu gosto de cheirar gasolina. Não sei vocês, mas eu amo o cheiro de gasolina. Sério? Meu Deus, Gasolina eu é fico bom enjoada. mesmo, mas Eu cheiro fico de enjoada gás com não dá cheiro dor de de cabeça. gasolina. Sabe que cheiro Cheiro de Quando o gás, sai, eu assim, fico com dor de cheiro, cabeça. eu fico cheirando. Dá dor de cabeça, Sabe né? que se você Bom, cheira é bom. gasolina é igual uma droga, né? Então, é forte. Mas não é no pano, é quando vai abastecer o carro, aí fica com cheiro. É, né? Não vou eu pegar pensei que gasolina vocês no pano e pegar. Não pegar a Tá doido, gasolina né, em pelo amor de si Deus. e lá cheirar a Fica com gasolina. cheiro bom de né? gasolina. Refrigerante. Não bebo. Doce, Doce, leve, gasificado, Doce. né? gaseificado. Que mais? Refrescante. Tudo são características, adjetivo. Vinagre. Ácido, É bom pra limpeza. picante, Limpar boca. Adoro. forte também, né? Colocar numa saladinha. Eu não gosto, mas é que gosta. Isso, perceberam essa vinagre. diferença? Todas essas palavras estão o quê? Classificando quem? O Ácido, amo substantivo, né? Se pudesse beber vinagre, eu bebia. Isso. Ok, pessoal? Então, olha só, a questão 2 e a questão 3 vai ficar para a próxima aula, tá bom? Junto com o início da outra apostila. Tá, pessoal? A nossa aula de hoje foi muito produtiva. Adorei a participação de vocês, permaneçam assim. Quem tiver dúvidas, anotem para perguntar, tá ok?
Tudo bem? Estão aí ainda? Cleide, você sabe quando a próxima... Oi, tô Cleide, respondendo você a- sabe quando a próxima apostila vai chegar? A próxima que você fala o quê? De maio? É, Ju? Sim. É, a próxima apostila. Não tá em fase ainda. Não, a próxima, a terceira apostila, quando vai chegar. Não tem previsão ainda não. Eu acredito que é meados de maio, porque ainda tá em produção. Nossa, A gente tá fazendo ainda. Tá? Tá entregando agora pra poder imprimir, ver se tá certinho, tá bom? Vocês serão avisados. Ô, Jorge, você sabe que a sua câmera tá ligada, né? Tá? Você tá com o cinto na cabeça. Tem uma aluna nova que eu não conheço. É Isabelle Guzmão. Você é nova, Isabelle? Também não sei. Provavelmente. É, né? Agora que eu tô vendo aqui o rostinho diferente. Seja bem-vinda, tá? Bora, Cleide. Oi. Cleide. Tô ouvindo. Nunca vi na vida. Pode falar. Gostei do estilo do Jorge, do cinto na cabeça. É, né? Achei conceitual. Então, Ele é assim, ele é muito estiloso. Bora. Não tem inveja, hein, ô Igor?